Boa noite. Todos nós possamos nos sentir em casa, né? Que a casa de Deus é a casa do nosso Pai. E que essa noite seja uma noite de bom aproveito, que nós vamos estudar também a nossa palavra, né? Que é a palavra de Deus. Vamos começar o nosso louvor cantando o hino 165, da minha Bíblia. Minha Bíblia que eu tanto anelo, por seu caminho quero sempre andar. Suas palavras são a doce nova que nosso Mestre veio anunciar. Na minha Bíblia, livro tão precioso, santa doutrina, fonte é de luz. Seus ensinos, um sublime gozo, eles conduzem para o bom Jesus. Da minha Bíblia, dela eu preciso,
nós possamos ficar em pé para cantarmos o hino Vaso Novo. Que seja um pedido para Deus que Ele nos faça um vaso novo. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos na casa do nosso Pai. Aqueles que estão aqui pela primeira vez, segunda vez ou terceira vez, sintam em casa, irmãos. Você está na casa de Deus, na casa do nosso Pai. Você não é uma visita aqui. Se você acredita que existe um único Deus, essa casa é a casa dele. Então você está na casa do seu Pai. Vamos agora, aqueles que puderem, vamos ajoelhar e fazer uma prece a nosso Deus. Querido e amado Deus, que habita nos altos céus, graças te damos, Senhor, sempre pela nossa vida. Graças te damos, Senhor, pela vida de cada um que veio aqui na tua santa casa hoje, ó Pai. Que o Senhor abençoe cada um, ó Pai. Que o coração deles encha do teu Santo Espírito. E não saia daqui, ó Pai, sem a certeza de que o Senhor falou com eles. Por favor, Senhor, seja com cada um. Seja também com o nosso pastor, que ele aqui fale também, imbuído do teu Santo Espírito. Assim te rogamos, pedimos e agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Por Jesus. Amém.
Os detalhes de uma pesquisa que resultou numa importante descoberta sobre a história da humanidade. Durante escavações em Israel, arqueólogos encontraram um pequeno objeto com uma inscrição. Ela confirma a existência de um personagem que o mundo só conhecia através da Bíblia. Uma descoberta pequena no tamanho. Apenas 1 centímetro de diâmetro e 9 milímetros de espessura. Mas gigante no significado. É uma evidência de que a Bíblia tem seus fundamentos históricos reais, verdadeiros. Este é o selo de Ezequias. Análises comprovaram que o objeto tem cerca de 2.700 anos. Ele foi encontrado durante escavações num sítio arqueológico de Jerusalém, em Israel. Os pesquisadores trabalham há mais de 30 anos nas ruínas de Ofel, bairro no sul da cidade. Muito já foi revelado. Ainda é possível ver aqui restos de casas, praças, locais para oração, além de restos de muralhas com milhares de anos. Esse é o local exato onde os arqueólogos encontraram o selo. Essa estrutura foi construída pelo rei Salomão 1000 anos antes de Cristo e funcionava como um depósito real até a época de Ezequias. Aqui eram guardados água e vinho, que eram colocados nessas jarras ainda intactas. O selo real funcionava como um carimbo que garantia ao rei a propriedade de bens de consumo tão preciosos naquela época. Também conhecido como bula, esse tipo de selo era usado para autenticar e lacrar documentos escritos em papiro ou pergaminho, que, quando prontos, eram enrolados e amarrados com pequenas cordas. Só então eles recebiam a impressão do anel oficial. Outros exemplares de selos do rei Ezequias já eram conhecidos, mas haviam surgido no mercado negro de antiguidades, sem que ninguém soubesse a procedência. O achado confirma a existência de um dos reis mais antigos e famosos da história. O selo traz a seguinte inscrição em hebraico antigo: pertencente a Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Na época em que Ezequias viveu, parte do território onde hoje está Israel era dividido entre o reino de Judá, ao sul, e o reino de Israel, ao norte. No livro de Reis, a Bíblia conta que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. A arqueóloga Eilat Mazar, da Universidade Hebraica de Jerusalém, foi a responsável pelas escavações. Ela explica que o fato do selo ter sido encontrado num sítio arqueológico garante a autenticidade e fortalece a tese de que o objeto é o mais próximo que podemos chegar de algo que esteve nas mãos do próprio rei. Eilat conta que quando viu pela primeira vez o selo, sentiu uma enorme responsabilidade e um privilégio, e que foi melhor até do que achar uma joia. Ela explica: se tivessem encontrado uma coroa ou outro objeto usado por um rei, nunca saberiam a quem de fato pertenciam, pois as joias não trazem nomes, já um selo é uma assinatura. Na própria Bíblia mesmo de Reis que acabaram. Esta especialista em ciência da religião completa: esta é mais uma comprovação arqueológica dos fatos narrados na Bíblia. Ele existindo e sendo ali a inscrição, né, o nome do rei Ezequias, inclusive com sua paternidade, na sua filiação, tudo isso é um registro histórico de que Ezequias realmente existiu. E é um grande significado para a história, é um grande significado para a teologia, um grande significado para a arqueologia. O reinado de Ezequias durou 29 anos, entre os séculos 8 e 7 a.C. Ele ajudou a purificar o templo de Salomão, que havia sido profanado pelos antecessores. Ezequias reorganizou os cultos e mandou destruir os altares dedicados à adoração de ídolos. Para garantir mais segurança, Ezequias foi além. Expandiu a cidade além dos muros que a cercavam e criou um outro bairro, Ofel, exatamente o local onde o selo foi encontrado pelos arqueólogos.
Há décadas que o rei Ezequias é um personagem presente na história da família dessa pesquisadora. Foi o avô dela, o arqueólogo Benjamin Mazar, o responsável pela descoberta do bairro de Ofel, em 1986. Eilat lembra que, além de um homem de fé, Ezequias era também um estrategista. Ela conta que ele foi habilidoso em usar a sua fé no Deus de Israel para reunificar as tribos da região, que naquela época lutavam contra o domínio dos assírios, povo de origem babilônica que controlava o cenário político da região. Foi Ezequias quem expulsou o povo assírio e declarou a independência de Judá. Um dos momentos mais marcantes na vida do rei Ezequias aconteceu aqui nessa caverna e até bem pouco tempo atrás era apenas uma história bíblica sem comprovação. Há quase 3.000 anos, Jerusalém, capital do reino de Judá, estava sob ataque dos assírios. Para garantir o abastecimento e proteger a cidade, o rei Ezequias mandou escavar esse túnel, que também servia como rota de fuga. Nós estamos na parte seca, mas daqui para frente são mais de 500 metros dentro da montanha, com água até o joelho. Esta é considerada uma das obras de engenharia mais impressionantes da antiguidade. O túnel foi escavado por 2 grupos ao mesmo tempo, um de cada lado. As curvas do caminho foram feitas estrategicamente para criar pontos de encontro. O chão recebeu um pavimento que é visto até hoje. Ao final, numa das paredes, uma inscrição de quase 3.000 anos relata informações da escavação do túnel. Encontrar provas arqueológicas da existência dos reis de Judá, como o selo de Ezequias, é uma missão que nunca se esgota. Os arqueólogos estão certos de que ainda há muito mais. Boa noite. Domingo passado nós começamos aqui a buscar fora da Bíblia evidências ou argumentos ou uma visão que pudesse sustentar o conceito e a nossa fé na Bíblia. É claro que eu acredito, que eu falo para a maioria de pessoas aqui que creem na palavra de Deus. Mas você deve já ter conhecido alguém, ou poderá conhecer, que tem seus motivos para não crer na Bíblia. Há muitos argumentos que talvez possam transformar a Bíblia em um livro de ficção ou um livro onde apresentam histórias surreais. Algumas pessoas creem na Bíblia e interpretam de uma forma onde elas não admitem a veracidade histórica do texto. Dessa forma, nós estamos aqui já com hoje 2 domingos, e teremos mais 2 domingos pela frente, buscando compreender a Bíblia e acrescentar à nossa fé fatos que nós podemos chamar de evidências, que sem dúvida alguma foram deixadas por Deus, para que nós pudéssemos não duvidar do livro sagrado. Eu queria também dizer que nós devemos viver a vida de hoje em dia, um tempo de muita intolerância, de muito desrespeito, respeitando e tolerando quem pensa diferente da gente. De certa forma, nós temos que aprender muito sobre isso e aprender a amar essas pessoas e conviver com quaisquer pessoas, mesmo aquelas que possivelmente não creiam na Bíblia. Sendo assim, você também está livre para não concordar, para não crer, e eu estou apenas apresentando uma visão que eu acredito que tem coerência, e por isso estamos buscando, fora do texto bíblico, eu quero ressaltar isso, fora do texto bíblico, situações ou argumentos que possam comprovar a veracidade e a sua fé na palavra de Deus. Um deles foi esse aqui, que você acabou de assistir, é uma comprovação arqueológica da existência do rei Ezequias,
que a Bíblia o cita, só a Bíblia o cita, até que a história agora revela a existência dele com um selo, documenta a cidade que ele construiu fora da região dos muros, que não era uma coisa muito comum. As cidades ficavam muradas e ele teve a ideia de construir um bairro fora dos seus muros, Ofel, e em Ofel, eis que foi marcado o sinete de Ezequias e toda a história agora pode ser comprovada. Nós, domingo passado, nós trabalhamos aqui alguns conceitos fora da Bíblia que poderiam nos fazer despertar o interesse para esse livro. Eu quero citá-los apenas, né? Nós falamos aqui sobre a utilidade do seu conteúdo, falamos sobre a objetividade escriturística do livro, falamos aqui também sobre suas profecias cumpridas e o efeito transformador da Bíblia. Citamos algumas pessoas, cientistas, prêmio Nobel de Física, pessoas eruditos, pessoas simples e pessoas, de repente, do mundo acadêmico, que reconhecem a veracidade e a crença no livro sagrado, que é a Bíblia. Nós aqui também, domingo passado, nós atestamos que a Bíblia, sem dúvida alguma, é o livro mais vendido, mais distribuído do mundo, contando-se a partir, não do seu início, lembrando que a impressão vem surgir em meados de 1450, mas até onde temos dados, porque muitos nós não temos, o que eu quero dizer é que muitas Bíblias foram queimadas e destruídas. É interessante notar que nós não encontramos na história nenhuma, como é que eu posso falar, nenhuma perseguição a um livro. Tem perseguição a pessoas, tem perseguição a cidades, a reinos, perseguição. Mas perseguição a um livro é algo, no mínimo, sui generis. Pois é, a Bíblia é um livro perseguido, queimado, proibido de ser lido na história, e são fatos que você pode comprovar na história. Mas eu preciso fazer uma correção, viu, gente? Porque, a gente dá alguns dados, algumas informações, e a gente acaba errando. E dois dados que eu apresentei domingo, eu apresentei não exatamente. Eu falei para vocês que existiam cerca de 5.000 profecias, né? Das quais mais de 3.000 já estavam cumpridas. Esse dado não é preciso. Há, na verdade, mais de 6.000 profecias, das quais mais da metade. Então, possivelmente, mais de 3.000 estava certo. Mas o valor absoluto, segundo o doutor Rodrigo Silva, é mais de 6.000 profecias na Bíblia, das quais mais da metade já foram cumpridas. E eu também errei algo sinistro, viu? Eu estava voltando para casa e fui corrigido. Meu filho falou: pai, você falou que o Superman é da Marvel. E eu falei: isso, filho? E eu fui ver, o Adriano está gravando, né? E eu fui verificar se eu falei isso mesmo. Gente, o Superman não é da Marvel, tá bem? Mas não me pergunte a hora de onde é o Superman, que eu acho que eu não vou lembrar de onde é o Superman. É isso aí. DC. Ok. Então, feita a correção, desculpem aí aqueles que conhecem bem mais do que eu esse outro lado aí. Pois bem, então hoje nós vamos continuar de onde nós paramos, tá bem? E nós paramos anterior. Nós paramos aqui, nesse rapaz. Esse rapazinho aqui, Mohamed Ed-Dib. Quem é esse rapaz? Esse rapaz é quando em 1947, no deserto da Cisjordânia, ele trabalhando ali, cuidando de suas ovelhinhas, ele possivelmente perdeu uma de suas ovelhas, cabras, possivelmente, não ovelhas, cabras. E ao procurar encontrar onde estariam dessas cabras, ele estava nessa região aqui, esse é o platô, a região alta de Qumran, e aqui procurando suas ovelhas, nessa exata posição que você está vendo, em uma dessas entradas, ele tentando conferir se a sua cabra podia estar lá dentro, ele pegou uma pedrinha,
e jogou, né? Ele não ia entrar porque podia ter algum animal, então é uma prática comum. Joga uma pedra, o animal vai dar algum sinal de vida, vale a pena descer ou não descer. Porém, quando ele lançou a pedra, ele teve uma surpresa. Essa aqui é uma outra visão de toda a região de Qumran, região imensa. Vocês veem aqui os buraquinhos, né? As entradas, as cavernas. Daqui a pouco eu explico o que é isso aí, quem morava aí, o que isso tem a ver com a Bíblia. E ele acabou encontrando isso aqui, gente. Potes, ele ouviu o estralo, jogou a pedra e crebou, crack. E o que é isso? Chamou o irmão dele, o irmão mais velho, que parecia naquela foto, colocaram uma corda, desceram, e lá embaixo, eles achavam que ia encontrar pote com ouro, né? Dinheiro e tal. E encontraram isso aqui, ó. Os jarros eram lacrados, e dentro dos jarros, rolos de couro, em sua grande maioria, papiro também tinha, mas era bem pouco. Inclusive dizem que muitos papiros, quando quebraram o jarro, porque em contato com oxigênio ele se perde, né? E essa descoberta, gente, a princípio não significou nada. É importante. Esses rapazes, eles eram beduínos, pessoas assim, que a vida é para a prática da agrícola ali, do cuidar dos seus animais, pecuária, né? E ele então teve a ideia seguinte: eu vou pegar, olha o que ele pensou. Ele pegou as partes que eram de couro, que estavam mais preservadas, que ele tirava assim, esticava tudo, ele foi dar um rumo. Mas tinham muitas partes que eram fragmentadas, menores. Então ele foi, levou para a cidade e vendeu as partes fragmentadas, algumas para sapateiro, né? Porque os sapateiros usavam o couro para remendar sandálias e tal, calçados. Mas uma outra parte, esse rapazinho aqui comprou, ó. O Cando, ele tem uma loja de antiguidades, ele comprou, pagou um valor que ele achava, ninguém sabia o que era, e colocou os jarros e os papéis em exposição. Só que vocês sabem como é que é, né? Essas histórias, alguém fala que alguém encontrou alguma coisa, olha, o Muhammad Adib encontrou lá alguma coisa, vendeu, e isso começou a gerar para os beduínos, para eles, uma busca interessante. Se não me engano, são cerca de 11 cavernas. Gente, é manuscrito, texto bíblico, da época anterior a Cristo, como diriam os antigos, que não acaba mais. Vocês terem uma noção, olha só, vocês terem uma noção sobre a questão da literatura e a comprovação de literatura com cópias confiáveis, é interessante notar isso. Algumas pessoas questionam o texto bíblico. Será que você tem na sua mão um texto que você pode confiar? Aí, graças a essa descoberta, a Bíblia hoje é o livro com mais prova científica, literária, de verdade do mundo. Só para vocês terem uma ideia, o segundo livro que mais tem cópias no planeta chama-se As Ilíadas de Homero. Sabe quantas cópias a Ilíada de Homero tem? 645 cópias. É o segundo lugar. Depois nós temos As Guerras Gaulenses de Júlio César, com 10 cópias. Depois nós temos a Ética Nicômaco de Aristóteles, com 8 cópias. E a Bíblia, só o Novo Testamento, textos, cópias na língua original, só o Novo Testamento, são mais de 5.000 cópias. Quando juntamos o Novo e o Antigo Testamento, nós temos mais de 40.000 evidências textuais na linguagem original que comprovam a exatidão bíblica. É interessante que ninguém contesta as Ilíadas de Homero, ninguém contesta também a obra de Aristóteles, ninguém contesta também as Guerras Gaulenses de Júlio César, mas a Bíblia comprova, como diz o gaúcho, para mais de metro, é questionável.
Acho que todo mundo tem direito de questionar. E porque alguns questionam, eu estou apresentando aqui para você pensar. Pense nisso. Tá, onde vai parar isso aqui? Olha só. O que aconteceu é que alguns líderes, graças a Deus, gente, graças a Deus, arqueólogos católicos em sua maioria, padres católicos, eles ouviram falar. Aqui, esse senhor aqui, é o Atanásio Samuel, o principal monastério ortodoxo de Sírio, de São Marcos, em Jerusalém. Ele está aqui cometendo um erro gravíssimo, ele está pegando com a mão. Essa obra aqui tem só mais ou menos cerca de 2000 anos de existência. Esse aqui é o texto completo do livro de Isaías. Completo do livro de Isaías. Todo o texto de Isaías. E eu fiz questão de trazer para vocês as principais diferenças que existem nesse texto que foi encontrado. E de quando é esse texto? Esse texto aqui foi feito o teste de carbono 14. Os cientistas tomaram, examinaram, fizeram a avaliação científica do material e com o carbono 14 chegou à conclusão que esse texto aqui, ele é simplesmente do ano 270 antes de Cristo. 95% do que tem na sua Bíblia aí agora no seu colo é exatamente o que está aqui. E não só o que está aqui, o que está em todos os livros encontrados na descoberta dos manuscritos do Mar Morto. Por isso que é importante, eu entendo, nós termos um conhecimento sobre esse lado da história, que mostra a Bíblia e a palavra de Deus como uma verdade a ser comprovada, né? Olha, se a emoção foi tão grande que eles começaram, gente, e aí é o seguinte, surgiram muitas confusões, porque de cara os beduínos eles ficaram quietinhos, até que os beduínos entenderam o valor que tinha aqueles jarros e aqueles papéis, e aí eles não queriam entregar. E aí foi um jogo de argumentação, de convencimento, e aí os arqueólogos começaram a pagar por pedaços de pergaminho. O canal History, ele fala, e é um comentário do próprio canal History, que quando os arqueólogos começaram a pagar por pedaços de pergaminho, o que faziam os beduínos? Eles pegavam um rolo inteiro e começavam a rasgar. Pá, um pedacinho, para ganhar mais. Iam fragmentando um texto sagrado e um texto antiquíssimo. Olha só, aí eles estavam vendendo, né, anunciando no Wall Street. Quem comprou esse texto aqui, que eles anunciaram, né? Olha, esse texto aqui, ó, ele é 200 anos antes de Cristo. Na língua original bíblica. Olha só a situação dos pergaminhos. Gente, isso aqui é um dos pergaminhos encontrados. Olha os fragmentos ali, ó. Juntar tudo isso, colocar em cima, sei lá, de uma espécie de uma cartolina, organizar esse quebra-cabeça. Imagine os livros. É importante dizer algo, queridos, nós não temos que ter receio ou medo nenhum, e eu sou um veemente combatente dos que creem na Bíblia e querem inventar coisas que não existem, né? Eu, inclusive, quero falar sobre os mitos da Bíblia. Muitos falam coisas que a Bíblia não diz para defender a Bíblia e causam um efeito contrário. É importante que se diga que todos os livros da Bíblia foram encontrados, sim, com exceção do livro de Ester. O livro de Ester não foi encontrado no meio desses aqui. E eu tenho uma teoria em relação a isso, e depois eu explico por que talvez o livro de Ester não esteja aqui. Mas veja a situação, imagine a dificuldade para se juntar todos os jarros, com todos os livros da Bíblia em pergaminhos, em rolos. Olha aqui, esse aqui é uma outra foto precisa. Vejam que esse aqui é um couro esticado. Vejam aqui no meio, ó, as cordinhas, eles amarravam, certo? E eles colocavam a pauta, está vendo aqui as linhas? As linhas demarcavam
E escreviam, enrolavam. É importante dizer que, desde os tempos do templo, a prática de se usar os textos bíblicos sempre foi muito simples. Os textos ficavam escritos em rolos, ok? Rolos, papiro, muitas vezes. Eles guardavam os textos no templo e os textos eram lidos nos cultos do templo. Se pegavam. Vocês lembram que Jesus leu um texto, inclusive? Um texto de Isaías, inclusive. Então, o texto era lido e era guardado no templo. Por que muitos não tinham texto, então? Gente, porque não havia como imprimir isso. A época histórica, muito atrás. A imprensa vai existir aí em 1450. Então, tudo que existia era copiado assim, ó. Manual. E aí nós também, mais uma vez, herdamos uma grande bênção de muitos, é uma bênção isso, de muitos líderes católicos. Por quê? Eles ficavam nos mosteiros, fechados, isolados, e eles é que copiavam toda a Bíblia. Aí você fala assim, então, se eles copiaram a Bíblia, tem gente que pensa assim, né? Eles devem ter feito mudanças para o benefício deles. Não. A maior prova disso é que a própria Igreja Católica, ela desenvolve o seu catecismo, as suas orientações. Por exemplo, o mandamento católico, ele fala de guardar domingos e festas, não é isso? Correto? Eu fiz meu catecismo, então eu lembro disso. E quando você pega a Bíblia Católica, na Bíblia não está guardar domingos e festas. Na própria Bíblia Católica está para guardar o sábado, que é o dia do Senhor. Por quê? Porque eles respeitaram o texto. Eles copiaram o texto como era de fato. E graças a esse respeito, essa exatidão e esse temor a Deus, que nós temos hoje em dia um texto comprovado. Olha só, fragmento desse texto. Juntar tudo isso aqui. Claro, muitas vezes não dá para completar a frase. Mas eu repito. Ilíadas de Homero, 600 cópias, 643. Olha a quantidade de cópias na língua original que nós temos a Bíblia. Vamos entender esse gráfico aqui, ó. O último relato bíblico apresentado, escrito, livro de Malaquias, correto? Ele vai ocorrer ali, 400 anos antes de Cristo. Os jovens há mais tempo aqui, talvez lembrem que as Bíblias antigas, quando era para separar o Antigo do Novo Testamento, vinham com 4 páginas em branco. Era meio que um ritual da impressão bíblica, porque era uma simbologia. Cada página representava 100 anos. De sorte que, depois do livro de Malaquias, já estava há 400 anos sem nenhuma profecia ser dada, silêncio absoluto. E qual era o texto que nós tínhamos da Bíblia? Olha ali em cima, Nós tínhamos 2 textos bíblicos com linguagem original, que era o texto do Códex de Leningrado e o Códex de Alepo. Eram textos, porém, que datavam depois de Cristo, de 1008 e 930. Porém, entenda, o último livro escrito, olha ali, nós tínhamos um hiato, uma distância imensa desses livros aqui, da linguagem original, para com os textos antigos. Então, os críticos vinham aqui e diziam assim, quem garante a vocês que nesse intervalo não teve modificação? Eles diziam mais do que isso. Eles diziam assim, houve modificação. Aí você perguntava, prove? E não havia prova. Esse mundo científico é muito estranho, né? E aqui eu quero me reduzir a minha insignificância, porque eu não entendo nada disso.
Mas uma coisa a gente percebe, estudando e ouvindo as pessoas que entendem muito, em sua maioria, do que chamam de evidência, de prova, não é. Não é. São suposições, são teorias. Tá, havia um texto aqui, ó. Esse texto que surgiu no ano 200 antes de Cristo, é um texto tão pequenininho, um pedacinho de papel, um papiro de Nash. O papiro de Nash é um pedaço dos 10 mandamentos. Era a única coisa que se tinha antes de Cristo. E aí nós tínhamos versão, na versão latina, na linguagem siríaca, a Septuaginta, versões, mas Bíblias no texto original, só ali, ó, do ano 1008 e 930. O que acontece é que, como os textos do Mar Morto, da caverna de Qumran, foram datados pelo teste do ano 270 a.C. ao ano 70 depois de Cristo, nós conseguimos a grande evidência científica. Qual é essa? Os textos com a linguagem bíblica nativa, encontrados antes de Cristo, eram os mesmos do ano 1008, 930 e 2018 que você tem aí. Veja o que diz esse especialista em línguas antigas. Dr. Clesson, doutor em línguas semíticas. Os textos de Qumran provaram ser, palavra por palavra, o quê? Idênticos ao texto hebraico. Gente, isso aqui procure guardar isso. Muita gente fala assim, ó. Eu já vi muita gente. Você crê na Bíblia? A Bíblia é um livro de mentira. Tudo que está escrito ali não aconteceu. Gente do céu. Quem fala que o que está escrito na Bíblia não aconteceu, não conhece história. Você pode até não acreditar na Bíblia, não ter fé no texto, mas hoje se comprova cientificamente que há uma veracidade num relato histórico bíblico. Aconteceu. Agora veja, ele fala aqui, vou voltar lá, ele fala aqui que os 5% de variações consistem primariamente de escorregadelas óbvias da pena do copista ou de alterações de letra. Gente, copiar esses textos, o que você acha? Era fácil? Uau! Copiar esses textos. Os monges copistas, os maçoretas, assim conhecidos, que prestaram um grande auxílio para a Bíblia que você tem hoje, eles entravam numa salinha, gente, muitas vezes do tamanho do espaço deles só, com um vão para entrar a luz de fora. E ó, escrever, parava para se alimentar, voltar a escrever. Era uma vida dedicada unicamente a copiar a palavra de Deus. Algumas diferenças, por exemplo, vou dizer uma diferença que está no documento que foi encontrado e na Bíblia de hoje. Isaías fala, santo, 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 Kadosh, Kadosh, 3 vezes, não é isso? Na sua Bíblia deve estar assim, 3 vezes, santo, santo, santo. No texto encontrado em Qumran, tem 2 vezes, santo, santo, não são 3. Pronto. Isso que já entra como uma diferença bíblica. Mas veja, essas diferenças, elas não alteram a mensagem em nada. Em nada. E aqui algumas diferenças. Olha aqui. Isaías 6,3. Santos. Algumas Bíblias de vocês já está corrigido, tá? João Ferreira e Almeida, atualizada, corrigida e atualizada. Algumas Bíblias estão corrigidas. E lá em Qumran, santo, santo.
Isaías 12:4, naqueles textos que eu citei para vocês de 1008, 930, naqueles códex iniciais, lá vai estar, vocês dirão, e lá em Qumran está, você dirá. Isaías 37:25, águas, e lá teriam águas estranhas. Em Isaías 53:11, ele verá. E em Qumran o texto está, ele verá a luz. Não há nenhuma, aqueles 5% de divergência, é de som, é de sequência. Em um lugar ele fala, por exemplo, né? João e Tiago. E lá em Qumran vai estar Tiago e João. Mas como é um estudo científico, eles apontam e marcam. Aqui é um erro, aqui é uma diferença. Mas são erros e diferenças que não alteram em nada a mensagem. Tá. Quem escreveu isso aí? Quem foi esse povo que guardou tanto livro? Por que guardaram isso? E tem só Bíblia lá? Não tem só Bíblia lá, tá, gente? Essa região de Qumran, onde se descobriu essa comunidade, claro, foi feitas escavações aqui arqueológicas, para se descobrir quem são essas pessoas que possivelmente usaram as montanhas aqui para esconder e guardar toda essa riqueza literária. O povo judeu, eles basicamente tinham 4 classes religiosas: os fariseus, os saduceus, os zelotes e um quarto grupo que a Bíblia não fala sobre ele, mas há um historiador, Yosef Matatyahu, um judeu, que em 67 lutou contra Roma, foi derrotado por Vespasiano, e como ele era um homem hábil na língua, ele se transformou em um intérprete de Roma para o povo judeu. Ganha um outro nome, e mais conhecido como Flávio Josefo. Flávio Josefo é um historiador importantíssimo para a palavra de Deus. Há pelo menos 2 obras de Flávio Josefo. Uma obra por nome de Antiguidades e Guerras Judaicas, que se você gosta de compreender o mundo bíblico, deveria ler. Não é difícil acesso. E nessas obras ele fala muito, inclusive Flávio Josefo fala até sobre Jesus de Nazaré. Ó. Que interessante. Não é só a Bíblia que fala de Jesus, Flávio Josefo também. É uma comprovação fora da Bíblia da veracidade de que Jesus, ele existiu. E Flávio Josefo comenta de um povo, de uma classe dos judeus, que chamava-se essênios. Quem eram os essênios? Gente, os essênios, eles eram sacerdotes, vinham da linhagem sacerdotal, só que eles se revoltaram contra a prática dos sacerdotes naquela época. Eles não suportavam os erros daquelas pessoas, eles tinham um ponto de vista que a história chama de um pouco mais de radical, que fez com que eles quisessem, se separar, e eles foram morar fora da cidade, fora. Eles tinham alguns conceitos de purificação, de pureza, que faziam com que eles não quisessem realmente se misturar com o conceito material. Os essênios, eles desenvolveram algumas práticas, por exemplo, uma delas, vegetarianismo. Por que eles eram vegetarianos? Não era por questão de saúde, não. Os historiadores acham que o vegetarianismo dos essênios era um protesto contra os sacerdotes da mesma religião deles. Não sei se vocês sabem, mas havia um comércio terrivelmente sujo na igreja daquela época. Por exemplo, a moeda que comprava os utensílios, as ofertas para o templo, você ia comprar uma ovelhinha para o templo, certo? Você não comprava com a moeda romana. É igual lá no Riachão, né? Tem a moeda do Riachão. Tinha a moeda do santuário. Você pegava o dinheiro romano, comprava a moeda do santuário, e com a moeda do santuário você comprava uma ovelhinha. Aí você chegava, entregava a ovelhinha para o sacerdote, que era para o sacerdote sacrificar. O sacerdote pegava a ovelhinha, ia lá dentro, dava um giro, ia pelo quintal e voltava com a ovelhinha lá para frente e vendia de novo.
a história revela se corromperam. A palavra que a gente usa muito no Brasil hoje em dia, corrupção, né? Uma tremenda corrupção no mundo religioso daquela época. E eles falaram, não queremos isso. Não queremos nem conviver com vocês. Vamos nos isolar. Não vamos comer carne. A Páscoa deles não tinha carne. E se você prestar atenção, quando Jesus entrega a Páscoa, já prestou atenção? Olha o texto bíblico. Porque na Páscoa não se comia um cordeirinho, mas Jesus não come um cordeiro. Interessante. Olha para o texto bíblico. Ele coloca o pão, tem um cálice, mas o texto não fala de cordeiro. Não estou aqui levantando bandeira nenhuma. Estou falando para vocês algo que está no texto. Eles também, em sua grande maioria, eram celibatários. Não casavam. Os achados arqueológicos comprovam que eles desenvolveram uma prática de educação. Qual que era? Os religiosos que moravam em Jerusalém diziam assim, lugar bom para eu educar o meu filho é com os essênios. E eles eram abertos para receber meninos e educar os meninos na lei, na palavra, na justiça, e os meninos voltavam para casa. Por que eu estou falando isso? É muito provável que João Batista tenha sido, se não um essênio, educado pelos essênios. Por que eu digo isso? O essênio tinha uma marca de identidade, baseado em Flávio Josefo. O essênio dizia assim, você perguntava, quem é você, essênio? Ele dizia, eu sou a voz que clama no deserto, endireitando as veredas, o caminho para o Messias, para o Salvador. A fala de João Batista é a identificação do povo essênio. O povo essênio veio para o deserto porque eles estavam no deserto, endireitando as veredas e preparando o caminho para o Messias. Eles estavam no deserto porque também está aqui, é uma profecia do Antigo Testamento. Esse povo aqui, possivelmente, guardou e redigiu muitos textos, há muita literatura, eles escreveram interpretações sobre os textos, eles escreviam salmos, tudo isso os essênios. E olha como que uma reconstrução do cenário. Está vendo aqui água? Água. No deserto, eles conseguiram canalizar de locais de recebimento de chuva por 32 quilômetros água até aqui. Por quê? Porque eles criam e praticavam a purificação através do banho. É uma outra ideia. O batismo de João Batista pode ter sido também influenciado pelos ritos de purificação de banho que os essênios tinham. Sendo assim, essas pessoas guardaram o texto bíblico, preservaram o texto bíblico. E se você não tem que ir em Jerusalém não, tá? Se você apenas for na internet hoje você consegue visualizar os textos de Qumran. Muitos deles foram digitalizados, estão no museu em Jerusalém. E é uma prova bíblica do texto, que é a Bíblia que você carrega aí no seu colo. Desde antes de Cristo, o texto não foi alterado e não foi mudado. O que isso representa para você? Para mim, muito. Porque eu não quero apenas ter uma fé baseada em um sentimento. A minha fé, ela tem que ser inteligente. A minha fé tem que ter motivos para existir também. Eu sei que a fé transita no sobrenatural, mas Deus faz questão de revelar-se aos seus filhos. Por isso você não deve ter medo nem dúvidas que o que você tem em suas mãos é um livro sagrado, não alterado. Não, mas como não foi alterado? Aí me permita uma fé. Obra de Deus. Só um livro espetacular, diferenciado como a Bíblia, poderia sobreviver há tantos anos e se manter ainda com a mesma mensagem, com o mesmo poder.
Eu quero encerrar lendo um texto para vocês, porque eu não li a Bíblia ainda, né? Abre a sua Bíblia, eu quero encerrar. Mateus 5, só um verso. Mateus 5, versículo 3. Domingo que vem, vamos conversar sobre algumas outras curiosidades bíblicas e vamos entrar um pouco no Novo Testamento. Eu tenho conversado maiormente sobre o Antigo Testamento, mas nós temos que conversar também sobre o Novo Testamento. Não há muita contestação no Novo Testamento, até pela questão da proximidade do tempo. Mas vamos falar sobre ele também e sobre mais algumas evidências do texto bíblico. Me permita ler apenas um verso. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o quê? É o reino dos céus. O Mar Morto, a caverna de Qumran, nos ajudou a entender melhor esse texto. Eu quero encerrar com isso. Pobres de espírito, humildes de espírito. Pode ser qualquer coisa que nos faça um sinônimo à palavra no português. Mas eles encontraram um salmo de ações de graça, na mesma língua em que Jesus falou o Sermão da Montanha. E lá, a tônica do sermão são os pobres de espírito. Quando Jesus, no Sermão da Montanha, olhou para aquelas pessoas e disse assim: bem-aventurados os pobres de espírito, ele disse: bem-aventurados os anvevs rua. É o termo na língua original que quer dizer pobre de espírito. E o que quer dizer anavei rua? Rua é espírito, mas se traduz como sopro. O espírito é o sopro de Deus. Deus soprou e o homem passou a ter vida. Rua. E o que é anavev? Anavev é nada mais, nada menos do que se inclinar. Na hora que eu entendo o texto na língua original, o texto me ganha um sentido diferente. Bem-aventurados os humildes de espírito, quer dizer, bem-aventurados aqueles que quando o Espírito sopra, eles se inclinam. Se inclinam. Felizes são aqueles que quando o Espírito Santo fala, você se inclina, obedece e diz: Senhor, seja feita então a tua vontade. Anavev rua. Felizes são aqueles que se inclinam quando Deus fala. Deus fala e eu me inclino. O Espírito fala e eu digo: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Conhecer a Bíblia é o único caminho para se inclinar ao Espírito. Porque muitos homens podem ter boas ideias, mas você não deve acreditar em mim, porque eu fiz um curso de teologia e sou um pastor. Você deve acreditar somente na Bíblia, porque é a Bíblia que representa Deus. A maior representação de Deus na terra é a palavra de Deus. E dela o Espírito Santo fala, o Espírito Santo sopra. Agora me responda, quando a Bíblia, que é o Espírito Santo, fala com você, como que você faz? Se inclina? Domingo que vem, vamos ouvir mais de Deus. E eu quero acrescentar essa postura a você e a mim. Vamos nos inclinar ao Senhor, porque bem-aventurados e felizes são aqueles que se inclinam à voz de Deus. Creia e confie no livro sagrado. Vamos ouvir um louvor, após o louvor, nós vamos orar.
entender que Deus não muda se eu perder. E essa história que eu fiz pode ainda ter final feliz. Como aceitar que minha vida tem valor, que o Deus que eu nem posso ver se importa com o que eu desejo ser. E se tudo que eu quero me corrompe, e se nada me faz forte, me levante, meu Deus, quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. Um rabisco eu sou, à espera de um descritor, juntando versos tão vazios, formando uma história de amor. Não quero mais, Senhor, ser personagem e autor. Quero deixar-me reescrever cada palavra tua, quero ser. E se tudo que eu quero me corrompe, porque nada me faz forte, me levante, meu Deus, quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz, para que o mundo veja o teu amor em mim, em poesia possam ver o teu amor sem fim. Quero entregar a minha história, as páginas em branco, vencer, ó Deus, meu escritor, vencer o meu Senhor, apague tudo que eu já escrevi, os erros que eu fiz, escreve agora com teu sangue o meu final feliz. O meu final feliz. O meu final feliz. Amém. Obrigado pelo louvor. O final sempre será feliz com o Senhor. Queridos, esse assunto, eu sei que não é muito fácil de assistir, né? Porque vocês ficam aí, cansa um pouco, né? Muita informação. A gente vem para a igreja para ouvir um sermão, quer ouvir uma mensagem, de repente parece que virou uma aula, né? Mas eu agradeço a você que foi paciente, ficou até agora aqui ouvindo. Acredite que muito do tempo de Jesus não foi pregando, foi ensinando. Se você olhar a Bíblia e acompanhar, você verá que a maior parte do tempo dele ele ensinou, não pregou. Confere você lá, veja as histórias. Então, eu estou tentando resumir ao máximo, você pode sozinho pesquisar isso aí, digita lá a caverna de Qumran, no título do Mar Morto, você vai encontrar o triplo do que foi apresentado aqui. Eu sei que eu prometi, mas o tempo não me permite
Eu prometi que eu ia terminar a história, como foi a minha relação, meu encontro com a Bíblia, com os meus 2 amigos e com aquele rapaz lá, e a gente começou, então, fica para domingo que vem, tá bom? Domingo que vem eu tento colocar isso aí no contexto, que é o meu encontro com a Bíblia, a história toda, o papel de cada um que estava ali aquele dia. Eu não planejei deixar para amanhã, eu simplesmente lembrei agora só. Eu estava aqui, enquanto ela cantava, eu pensei, lembrei, mas não vou falar mais, porque está muito tarde, tá? Então, domingo que vem, conversaremos mais sobre a Bíblia, conversaremos sobre algumas evidências, para você fundamentar esse livro e não ter dúvidas, que é o livro sagrado. E a gente compartilha também nossa fé. Vamos orar? Vamos orar. Santo Deus, em nome de Jesus, conceda a todos que vieram aqui a bênção do Espírito Santo de Deus. Ó Pai, acompanha todos, que ninguém esteja sozinho essa semana. Que todos os dias de nossa vida, e muito especialmente nessa semana, fique claro como o Senhor nos acompanha. Deus maravilhoso, que o Teu Santo Espírito nos leve a ler a Bíblia essa semana, a ler o livro sagrado, porque ali o Senhor vai falar com cada um de nós. Domingo que vem, em nome de Jesus, estaremos aqui para compreender a palavra de Deus. Em Teu nome que nós oramos.